Oxe, Giroto não fala nada não, é? Gravação iniciada. Boa noite a todos. Eu sou o Lucas Giroto. Meu grupo é constituído pelo Nathan Kaito e o Yuri Ataíde. E vamos apresentar o tema de viabilidade técnica e econômica em fundações de ADIE para edificações de pequeno porte, como trabalho de conclusão de curso. Introdução. Ponto-chave. Anualmente, a demanda de construção, seja de edificações de pequeno, médio e grande porte, vem aumentando significativamente, onde vimos a necessidade de analisar a viabilidade do método de Radier ao ser empregado em construções de pequeno porte. Fundação e suas funcionalidades. Outra questão que é importante em entendermos como a fundação bem executada pode trazer benefícios técnicos e econômicos para a construção. E quando mal executada, pode haver até o colapso da estrutura. O nosso foco é análises buscadas. De início, analisamos o conceito de fundação, como se comporta e analisamos os benefícios ao utilizar o Radier, validando assim, no final, como comparativo econômico deste. Objetivo geral: apresentar a viabilidade técnica e econômica no uso do Radier em construções de pequeno porte, comparando com outros dois métodos, brocas e sapatas, de forma a validar o estudo. Os nossos objetivos específicos: métodos construtivos e executivos. Realizamos uma dissertação sobre como é executado o Radier, viabilidade técnica. Analisamos qual melhor solo é empregado o Radier e os empecilhos de suas características, e a viabilidade econômica. Por fim, analisamos economicamente sobre os custos e pelo tempo de execução, onde o tempo influencia diretamente no custo final de uma obra. Metodologias. Pesquisa primária, dados coletados. De início, realizamos uma coleta de dados com os fornecedores das regiões, onde buscamos coletar dados de custos, de materiais e de mão de obra. Pesquisa secundária, onde utilizamos títulos de grandes autores, como, por exemplo, Aoki, Albiero, Veloso e Sintra. Vimos também informações em teses e dissertações. E é uma pesquisa descritiva, onde buscamos analisar e descrever ao longo da nossa pesquisa as informações levantadas, para ter assim uma base para demonstrar nosso resultado obtido, nosso resultado final. Conceitos de fundação. Principal atribuição de uma fundação: receber e transferir todas as cargas para o solo em que está apoiado. Então, ela tem como principal objetivo receber todas as cargas, sejam elas de peso próprio ou de uma carga dinâmica variável, e transferir com segurança ao solo base. Temos dois tipos de fundação: são as fundações profundas, onde são as estacas e tubulões, onde a sua transferência de carga se dá pelo seu fuste e pela sua base, e as fundações rasas, que são sapatas, radiers e blocos, onde elas trabalham transferindo a carga somente pela sua base, que está em contato ao solo. Radier, como eu disse anteriormente, é uma fundação do tipo rasa. Seu formato e distribuição de carga: ele tem a sua base totalmente apoiada no solo, onde ele trabalha distribuindo por igual as cargas. E ele utiliza o aço juntamente ao concreto. Esse aço é empregado para reforçar a resistência contra a tração e retração do concreto, empregados em solos de baixo suporte. Em solos de baixo suporte, é ideal emprego do Radier, por conta que, se utilizar estaca, por exemplo, fica muito caro a execução de uma fundação, e necessita de uma previsão de passagens e uma preparação da base, onde toda a parte de infra, de elétrica e hidráulica já deve ser executada antes da concretagem.
e sua base deve ser 100% nivelada, tendo ou não, é melhor colocar o emprego de lona como um impermeabilizante e executar o apelamento quando necessário, quando houver o aterro. Tipos de radier, formatos e tipos. O radier liso, como podem ver na imagem, o radier liso, a sua superfície em contato com o solo é totalmente lisa, é o mais utilizado e o mais comum, menos rígido. Radier com pedestais ou cogumelos. Na imagem vemos que nas bases dos pilares podem haver blocos em cima ou embaixo do radier, onde esses blocos aumentam a resistência à flexão e a cisalhamento. Radier nervurado. Nas bases dos pilares, ao invés de blocos, correm vigas, onde aumentam a rigidez, e essas vigas podem ser acima do radier ou na parte de baixo. Se for na parte de baixo, tem que ser executada antes da concretagem da laje do radier. E por fim, temos o radier em caixão, onde é o mais rígido de todos. Pode ser empregadas duas lajes e ele é comumente usado para vencer desníveis no solo. Parâmetros para dimensionamento do radier. Para o dimensionamento do radier, temos o método de Winkler, onde o solo é caracterizado como inúmeras molas elásticas lineares desconectadas que recebem o carregamento. Nesse método, o Winkler considera a deformação do solo apenas onde a carga é aplicada, assim deixando o solo adjacente intacto. O recalque neste método ele é uma relação entre as pressões de contato e o coeficiente de mola vertical. Esse coeficiente de mola pode ser adquirido através de correlações, usando o MSPT, e também através de tabela de valores, conforme o tipo do solo. Através desse método também foi desenvolvido um outro método, que é a viga sobre base elástica, que consiste em dividir o radier em vigas para o seu dimensionamento. Inclusive, neste trabalho, foi utilizado este método através do programa CIPECAD. Seguindo parâmetros para o dimensionamento do radier, nós temos a capacidade de carga e com ela os modos de ruptura, sendo eles ruptura geral, que ocorre em solos mais rígidos e age de forma frágil. Por que essa ruptura é considerada de forma frágil? Porque ela acontece de forma repentina, como mostra na imagem. E também, como mostra no gráfico, os valores de recalque dele antes de romper são baixos. Através dessa ruptura, ela pode causar o tombamento de toda a estrutura. Seguindo adiante, temos a ruptura local, que é intermediária entre a ruptura geral e por funcionamento. Esse tipo de ruptura acontece em solos intermediários e logo abaixo da fundação, ele rompe logo abaixo acontece logo abaixo da fundação. E ele não traz riscos nenhum de tombamento da estrutura. E por último, temos a ruptura por funcionamento, que ocorre em solos mais compressíveis e age de forma dúctil. Nesse caso, a ruptura, ela afunda verticalmente, onde a carga está aplicada, deixando as laterais do solo, a parte externa do solo, intacta. Isso porque o solo acompanha o recalque da fundação. Em casos onde a carga é aumentada, onde se tem um aumento muito de carga, pode acontecer o cisalhamento em volta de toda a fundação. A ruptura, né, os modos de ruptura não acontecem somente pela rigidez do solo, mas também conforme a variação de compacidade efetiva e de embutimento efetivo. Assim, a ruptura do solo pode passar de geral para local e de local para funcionamento. Viabilidade técnica. Quando é viável? Quando se tem terrenos argilosos com baixa capacidade de carga. Por vezes, estes terrenos não são indicados para sapatas, porque as sapatas vão sofrer recalques diferenciais, o que pode causar diversos danos nas estruturas, em vários aspectos dela.
O radier é utilizado quando deseja-se uniformizar os recalques da estrutura. Nesse caso, o radier, o recalque dele é ele acontece o recalque totais de limites, por conta da sua distribuição uniforme em todo o solo. Sendo assim, esses valores aceitáveis de recalque, eles são maiores. Então, por mais que você tenha um recalque ali de até 10 centímetros em questão de argila, você não vai sofrer muitos danos na estrutura. Quando se tem pilares próximos uns dos outros, assim as sapatas ficam coladas ou se sobrepõem. Nesse tipo de caso, nessa situação, a sapata ela se torna uma sapata associada. E esse tipo de sapata gera um grande custo de concreto e de aço. É viável também na execução de empreendimentos com grandes quantidades. Nesse caso, você usando o radier, você vai otimizar o tempo de execução. Assim, você vai liberar frentes futuras de trabalho, o que se torna viável tecnicamente e até também, consequentemente, economicamente. Nos casos onde é viável, nos conjuntos habitacionais, onde as residências são padronizadas e você consegue executar elas de forma simultânea e muito rapidamente. Proporciona também ao cliente uma liberdade arquitetônica. Pelo dimensionamento não depender muito do espaçamento para a fundação, os pilares podem ser melhor localizados, dando a liberdade ao gosto do cliente. Problemas na utilização do radier. Carga da estrutura muito alta. Com isso, o dimensionamento do radier precisará de uma espessura muito maior, o que vai se tornar economicamente inviável por conta do custo do concreto, que vai gerar muito concreto. E também tecnicamente, porque se você tem uma espessura de concreto muito alta, a cura vai ser difícil de ser realizada. Impossibilidade de futuras alterações em tubulações elétricas e hidrossanitárias. Já que nós estamos tratando de uma fundação que ocupa todo o terreno da construção, todo o território da construção, esse tipo de adaptação, de alteração, não será possível, porque as tubulações, instalações elétricas e hidrossanitárias já estão realizadas antes da concretagem do radier, e de forma alguma você pode cortar o radier após executado. Não é indicado para edifícios esbeltos e com elevadas cargas concentradas. Isso por conta da espessura econômica deixa de ser favorável, sendo assim, sendo necessário buscar novos meios alternativos de fundação. Viabilidade econômica. Para a inserção da viabilidade econômica nesse trabalho, foi desenvolvido e coletado dados que já existem para o dimensionamento de 3 tipos de fundações que foram apresentadas para casas de pequeno porte. A planta para dimensionamento dessas fundações foi construída baseada no formato comum das casas populares que são produzidas em grandes escalas, tendo a sua edificação 7 por 7, totalizando em 49 metros quadrados. As cargas consideradas foram distribuídas por área de influência, localizadas primeiramente na base das paredes, para que assim fazer a distribuição para os pilares de cada tipo de fundação. Aqui temos a tabela das cargas e foram consideradas da cobertura, o seu peso próprio das telhas e madeiras e a sua sobrecarga. Na laje 1, que é o piso, foi considerado o peso próprio e a sobrecarga. A laje 2, que é de cobertura, foi considerado o revestimento e a sobrecarga. O peso próprio também das paredes foram considerados e da caixa d'água. O dimensionamento da sapata isolada foi definido em 3 dimensões diferentes para um total de 9 sapatas. Nas quinas ficaram as sapatas de 1 por 1, as intermediárias ficaram 1,10 por 1,10 e a central ficou 1,20 por 1,20, todas com a mesma altura conforme figura, o H1 com 15 cm e o H2 com 30 cm. Já para as estacas foi utilizada a mesma quantidade numérica de sapatos.
com 9 estacas. Todas são iguais, elas têm 30 cm de diâmetro e com a profundidade de 3,5 metros. E nelas tem um bloco de coroamento de 60 por 60 cm, com 30 cm de altura. Para o radier foi adotado um cobrimento da área construída de 40 cm para cada lado, ficando um radier de 7,80 por 7,80. Foi considerado uma altura mais padronizada para radiers de pequeno porte, com uma altura de 20 cm. Agora apresento o custo de cada método de fundação para a planta que foi apresentada. Todo o custo foi baseado na mão de obra e nos materiais necessários para a execução. A sapata isolada ficou com o serviço de escavação manual, aço para armadura, concreto, impermeabilização, mão de obra de oficiais e ajudantes, totalizando em R$ 3.420,65. Já nas estacas é bem semelhante, alterando apenas a escavação para a mecânica e permanecendo os outros serviços, como aço para armadura, concreto, impermeabilização e a mão de obra de oficiais e ajudantes, totalizando em R$ 4.276,78. Já o radier é um tanto quanto diferente. Por quê? Nessa primeira tabela, a gente descreveu os serviços e materiais necessários para sua execução, sendo o aterro com compactação manual, com movimentação de terra, o aço para armadura, tábuas e caibros para forma e travamento, que isso foi desconsiderado nos outros 2 métodos para o melhor dimensionamento possível, em questão de custo, concreto, mão de obra de oficiais e ajudantes e a lona para impermeabilização, totalizando R$ 9.980,53. Aí entra um detalhe, agora a gente se pergunta, esse valor é maior do que os outros? Aparentemente sim, mas é aí que a gente se engana, pois o radier não faz simplesmente a função estrutural como as outras. O radier, ele adianta serviços que pelos outros métodos ainda teriam que ser executados, além da compra do material para realizar. Então aqui a gente fez uma subtração do serviço que o radier já executa para que seja uma comparação justa de apenas estrutural da fundação. A gente excluiu o laço de concreto com manta, o concreto utilizado nas vigas de contrapiso, o aço da armadura das vigas e da laje do contrapiso, as tábuas e caibros de forma, os pregos e a mão de obra de oficial e ajudante, pois isso ainda levaria mais dias para executar toda essa base da casa, totalizando R$ 7.292,19. Com isso, chegamos ao verdadeiro custo do radier em comparação à mesma funcionalidade dos outros 2 métodos, de suportar a carga da edificação, totalizando assim em R$ 2.688,34. Concluímos neste trabalho, conforme apresentado na viabilidade técnica, temos alguns empecilhos e particularidades para a execução do radier, mas é um sistema que, se possível de aplicação no terreno, ele vai gerar muitos ganhos em tempo e, eventualmente, ganhos econômicos. Esses fatores técnicos devem ser considerados e pensados, abdicando esse preconceito com esse método estrutural. Já na viabilidade econômica, conforme apresentado, encontramos ganhos que fazem diferença. Conforme dá para se ver aqui, a sapata ela se tornou 27% mais cara que nesse caso, e a estaca ficou 59% mais cara. O radier ele proporciona tempo e economia. Obrigado.